Olá, amados do Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Erisma Oliveira. Eu quero desejar um dia precioso na presença do Senhor e também quero te convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Hoje, amados, nossa reflexão é no livro de Jó. Vamos fazer umas 3 reflexões nesse livro. Um livro abençoado, um livro que deixa, assim, grandes ensinamentos para nossas vidas. E o tema de hoje é Quando a Tribulação Chega. O livro de Jó, eu acredito que você já leu, ou no mínimo já ouviu essa história. Conta a história de um homem que perde seus filhos, perde seus bens e perde sua saúde. E quando você vê ali toda a história, a Bíblia diz que depois ele recebe a visita de amigos, eles passam ali em torno de uns 7 dias em silêncio, depois Jó quebra esse silêncio, e aí vem os amigos narrando alguns pontos de vista, algumas suposições, achismo, e Jó tem que lidar com muito sofrimento. Ou seja, seria como as batalhas externas e as batalhas internas. Ele teve que lidar com o sofrimento no corpo e na alma, né? Os terrores na mente. E assim como Jó, nós passamos também momentos difíceis. Claro, não na mesma intensidade que esse homem passou, mas alguns de nós até se aproxima dessa situação. Mas independente da quantidade ou da intensidade, cada um de nós sabe às vezes o momento que nós estamos passando. Às vezes tem pessoas que passam por algo muito parecido, mas ambos se comportam diferente. E assim como Jó, todos nós, ao enfrentarmos por luta, eu acredito que o maior desafio que nós enfrentamos é saber o porquê que estamos passando aquilo. Claro, eu digo que há 3 situações que nos levam, às vezes, a dores e sofrimento. A primeira é quando nós fazemos escolhas erradas. Quando nós fazemos escolha errada, as consequências vêm, então vai trazer dores, sofrimento. Alguns de nós, às vezes, nem conseguem ver, né, que é resultado das escolhas erradas dela. Alguns conseguem. A segunda situação que nos leva a tribulações, dores, é porque alguém que muito próximo fez escolhas erradas. Essas escolhas erradas dela, as consequências respingam na gente. Às vezes é o quê? É o marido que traiu, abandonou lá, deixou os filhos. Então essa mulher vai criar esses filhos só, vai ter problema financeiro, emocional. Respingou, a má escolha daquele homem respingou. Às vezes é um parente que escolhe entrar para o crime, para as drogas, escolhe situações que trazem prejuízo financeiro, emocional para ele e para a família. E existem tribulações que fazem parte dos propósitos de Deus. E é aí que muitos de nós é difícil codificar isso, que aquela situação que nós estamos passando, ela tem um propósito educacional em nossas vidas. É o que diz Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Eu acredito que por não conhecer, não crer nesse versículo, é que nós nos debatemos, né? Eu não entendo, eu não aceito isso aqui. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar determinadas coisas. É no sentido de compreender a raiz de que ali faz parte do propósito de Deus. Assim como Jó tinha essa dificuldade de conseguir enxergar o motivo. Ele não conseguia enxergar. Até porque ele próprio, ele chega a dizer lá, tanto no capítulo 9 como no 13, quando ele diz que ele desejava ter uma audiência com o Todo-Poderoso para argumentar e dizer o porquê. Esse era um dos conflitos dele. Eu quero ter uma conversa com Deus. E quando nós entramos dentro de uma tribulação, que aí eu vou falar aqui que você não fez escolha errada, você está servindo a Deus, honrando, buscando a Deus e veio situação difícil. Ainda é mais complicado, porque aí o diabo vai entrar em ação e vai dizer, cadê o teu Deus? Se ele te ama, por que ele permitiu isso com você? E às vezes nós puxamos a cadeira para o inimigo e vamos dialogar com ele. É verdade. Por cadê Deus? Né? Ouvimos muito aquela história, onde estava Deus quando aconteceu determinada coisa? E às vezes nós vamos também lidar com pessoas próximas, com as suas achismos e suposições, que foi o caso dos amigos de Jó, que disseram que aquilo que ele estava passando poderia ser consequência do pecado dele. Por isso que às vezes ali, em alguns momentos no diálogo, ele traz à tona as suas virtudes, suas qualidades. Ele chega a dizer, eu não olhei para a mulher com má intenção, eu não desprezei o órfão e a viúva, e ele começa a trazer seus atos de justiça ali. Então, o maior conflito dele era saber essa origem. Então, eu preciso conversar aqui
com aquele que está vindo, né? A origem na cabecinha dele era Deus que estava aqui punindo, Deus estava fazendo, Deus ou podia estar sendo injusto com ele, já que ele era um homem que buscava, ele era um homem temente a Deus. E por que Deus estava permitindo? Ele tinha que conversar com ele. Então, ele não conseguia codificar que aquilo ali fazia parte dos propósitos de Deus. E aí você vai vendo todo o livro, quando chega um momento lá, quando Deus chega a fazer a pergunta para ele, diz, porventura, revela a sabedoria aquele que contende com o Todo-Poderoso? Então, muitas vezes, eu e você expressamos na tribulação tolice, porque nós não entendemos e nem buscamos os conselhos do Senhor naquele momento, porque é da natureza humana fazer isso. Mas no Senhor nós temos resposta, louvado seja Deus. Por isso que Romano, guarde isso, Romano, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E na cabeça dele, justamente ele chega a dizer lá em Jó 29, 2, quando ele diz, ai quem me dera ser como eu fui nos meses passados, no dia em que Deus me guardava. No dia em que o Deus revelava os segredos, você vai ver no 4 ele diz, né? Quando os segredos de Deus estavam sobre a minha tenda. Então, na tribulação, nós não conseguimos compreender ali que faz parte do propósito de Deus e também aceitar de que Deus deixou de amar. Deus deixou de guardar. Então, nós associamos muito que na prosperidade, na bênção, no sucesso, vários amigos, Deus está me amando. O fluir do amor de Deus está sobre a minha vida. Mas, se aconteceu algo, ver a luta, a dificuldade, desemprego, enfermidade, Deus não me ama. Deus não está me guardando. E esses são os desafios que nós passamos quando a tribulação chega. Saber que aquilo ali faz parte do propósito de Deus para nossas vidas. E alguns anos atrás eu vi, era mais ou menos, a pessoa dizia assim, dentro do artigo que ela escrevia, que quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós não temos esse conhecimento de Deus, nós usamos sempre a expressão, por que que eu estou passando isso? Ao invés de dizer, para que eu estou passando isso? Né? Para que? Qual o propósito? E eu gosto de dizer que hoje, na minha vida, na sua, que se vimos a Deus, nada é em vão, nada mais acontece de graça, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E eu acredito que o propósito de Deus para nossas vidas, levar um nível de maturidade, é quando nós entrarmos num processo difícil, de tribulação, perceber que estamos entrando, é entender que aquilo ali faz parte do propósito de Deus. Porque nós nunca paramos para pensar que é por Deus olhar para nós e dizer assim, ó, ela está servindo, ela é íntegra, ele é íntegro, ele é temente, é que eu vou permitir passar por isso para aperfeiçoar essa fé, esse relacionamento comigo. Jó chega depois a declarar, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, dos meus olhos contemplar a ti. Então, às vezes, nós não entendemos que Deus está nos conduzindo a um nível maior. Justamente por você ter condições, estar bem, é que ele diz, eu quero levar a um nível maior. Não, é porque eu estou em pecado ou porque Deus deixou de me amar. Esses são os dois pontos que nós focamos. Eu estou em pecado, ouvimos o inimigo, ouvimos as sugestões das pessoas, ou Deus deixou de me amar, alguma coisa. Então, nós associamos muito isso ao amor humano. O amor humano, as pessoas estão contigo aqui. Se você falar uma coisa que ela não gosta, ela já lhe corta da vida. Então, nós associamos muito isso em relação a Deus. Então, quando a tribulação chegar, vamos lembrar de Isaías 50, quando diz assim, ó, quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, reclina-te sobre o teu Deus. Então, esse é o segredo na tribulação. Chegou a tribulação, você não está entendendo, está difícil. Não tenta puxar a cadeira para ouvir o inimigo, nem tampouco o achismo das pessoas, nem o teu próprio diálogo. Reclina sobre o teu Deus. Não tenta acender a tua própria luz nas trevas. As trevas estão lá, eu vou acender minha luz, os meus argumentos, o argumento do mundo, o argumento do diabo, o argumento das pessoas. Não, eu vou me reclinar sobre o meu Deus. E lá haverá resposta para a minha vida. Louvado seja Deus. Para finalizar, eu quero dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu nunca tinha subido numa esteira e eu precisei fazer um exame. E quando eu subi naquela esteira, fiz todo o preparo e subi. E na hora que eu subi, eu estava com tanto medo. E a primeira coisa que quando eu subi que colocaram os aparelhos, que antes de ligar eu disse, eu vou cair. Eu nunca tinha usado aquele aparelho.
eu vou cair. E o médico de costa iniciou o processo e a máquina começou a mexer. Gente, eu passei por todo o processo, porque eles vão mudando de nível, né? De níveis ali. A minha boca era em cima, eu vou cair, eu vou cair. Eu não fazia nada, só dizia, eu vou cair. E quando o médico parou, a primeira coisa que eu fiz, quando tirei os aparelhos, fui lá, o senhor não viu que eu ia cair, não? Ele olhou para mim e disse assim, eu sabia que você suportava. Gente, naquela hora, o Senhor me fez me lembrar quando disse que o Senhor não nos prova além das nossas forças. E assim como aquele médico que eu achei que estava sendo insensível ao meu clamor lá naquela esteira, assim muitas vezes nós temos achado com Deus. E o que ele disse para mim foi muito forte. Ele disse, eu estava ali monitorando aqui, ele estava olhando para o monitor. Ele não estava dando atenção ao meu grito, ele estava olhando para o monitor, porque se houvesse qualquer coisa que eu não suportasse, ele desligava aquela atividade. Mas ele estava olhando o monitor, e no monitor estava vendo eu por dentro. E por dentro ele disse, ela aguenta. Muitas vezes nós estamos na esteira de Deus e gritamos desesperado, Deus, eu vou cair, eu não aguento, eu não aguento. E parece que Deus é insensível ao nosso clamor. Ele está dizendo, eu sei que você suporta. Louvado seja Deus. E aí eu digo, às vezes nós somos tão fortes. Deus tem nos dado tanta fortaleza, mas nós não conseguimos nos ver dessa forma. A gente consegue nos ver fracassado, eu não aguento, eu vou cair, eu não suporto. Às vezes a dor é tão grande, a luta é tão grande. Sabe quando alguém estica assim o elástico e você diz, vai quebrar. E ele não quebra, porque o Senhor sabe que você suporta. Então, muitas vezes, talvez hoje você está na esteira de Deus. Na esteira de Deus você está lá. E está gritando. E parece que Deus é insensível. E assim como Jó, por que Deus, eu estou gritando aqui, Deus? O que foi que eu fiz para estar aqui nessa situação? Aquela luta, aquela provação que aquele homem entrou fazia parte dos propósitos de Deus. E é tão interessante que quando ele chega um momento lá em Jó 42, que aí ele vem a compreensão, né? Ele começa a entender e aí ele diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Que eu e você possa pedir a graça de Deus, reclinar sobre o nosso Deus nos dias de tribulação. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Obrigada por essa palavra, obrigada por essa história. E assim como já muitos de nós, às vezes nós não entendemos a origem, enquanto a nossa história está sendo escrita, nós não conseguimos ver o final, mas nos ajuda nesse dia de hoje a confiar de que Tu está no controle de tudo, que fazemos parte, estamos dentro do Teu propósito para nossas vidas. E assim como eu estava naquela esteira, muitas vezes estamos na esteira de Deus e parece que Tu é insensível ao nosso grito, ao nosso clamor, mas Tu, como aquele médico diz, eu sei que você suporta, que possamos descansar e sabendo que o Teu propósito não é para morte, é para crescimento, é para maturidade. E assim como o Jó declarou, eu antes te conhecia, de ouvir falar, hoje contigo andar, hoje meus olhos te conhecem, eu te contemplo. Assim que nós também possamos declarar no nosso dia a dia essa maturidade conquistada por meio dos teus propósitos. E tendo a certeza que tendo esses propósitos, tem graça disponível. Eu oro nessa manhã para todos que estão enfrentando luta, dificuldade na vida financeira, na vida emocional, no corpo, na alma, que lembre-se que há recurso disponível e que eles busquem nesse dia de hoje a desfrutar desse recurso para a glória e para a honra do Teu santo nome. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que possamos ter certeza que o Senhor está no controle de tudo, que nós estamos tendo o propósito divino de Deus. Tire os olhos dos achismos, das opiniões das pessoas, da opinião do diabo, das suas próprias opiniões. Reclina sobre o teu Deus e diz, abre meus olhos para entender o teu propósito. A graça disponível. Como Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nessa confiança, tendo a certeza que tudo vai passar e você não está só, o Senhor está contigo. Deus abençoe e até a nossa próxima reflexão.